Olá, amigos. Meu nome é Jaqueline, eu sou a conselheira do Ministério de Surdos da Divisão Sul-Americana. Eu sou uma mulher de cor parda, 1,77 m, cabelos castanhos escuros, ondulados até a altura dos ombros. Agora está preso. Eu uso óculos para leitura. Estou usando uma camisa azul do MAP e estou no meu quarto escritório. O meu sinal visual é o J, a letra J do alfabeto manual, e depois você faz a mão em garra e passa ela onduladamente ao lado do cabelo, do rosto, fazendo o movimento do cabelo. Esse sinal foi me dado pelos surdos em alguns anos, tipo 1987. Desde então eu trabalho com surdos, tenho uma paixão muito grande pelo Ministério e queria nessa aula número 5, você já passou por várias aulas, gostaria de nessa aula estimular você a participar do Ministério de Surdos, caso você não participe. Dar algumas orientações para você, para que você possa desenvolver melhor o seu trabalho aí na sua igreja local. Porque você sabe que alguns surdos não conseguem participar do culto plenamente na sua igreja, porque a mensagem não chega na sua língua, né? O Ministério de Surdos pode fazer uma mudança muito grande nesse aspecto. Ele pode levar ao Evangelho à comunidade surda, tratando com respeito à língua e à identidade. Isso é extremamente importante quando nós pensamos no Ministério de Surdos. Manter a língua e a identidade. Porque as verdades bíblicas, elas devem ser levadas para a comunidade surda, porque elas possuem necessidades linguísticas diferentes, necessidades próprias. E nós, enquanto ouvintes, é assim que nós nos chamamos, né? Nós que ouvimos, nós precisamos respeitar essa identidade e essa cultura, tá? A Bíblia menciona, no capítulo 7 do livro de Marcos, do verso 31 ao 37, como Jesus se comunicou com o surdo. Ele tirou a pessoa surda do meio daquela multidão, daquela confusão, daquele barulho, respeitando a comunidade, respeitando a cultura dele, respeitando a pessoa surda. Então, quando nós trabalhamos com o surdo, nós devemos nos lembrar disso, que nós devemos respeitá-lo dentro do seu ambiente e dentro da sua cultura e levando em consideração a sua identidade. Muitas vezes nós achamos que uma simples legenda é suficiente para fazer com que a mensagem chegue até o surdo, mas não é. Porque a estrutura gramatical da língua de sinais é totalmente diferente da estrutura gramatical do português. Então, nós devemos levar isso em consideração quando nós estamos ensinando ou até mesmo interpretando. Tá? Uma simples legenda não resolve a situação da comunicação, tá certo? Então, a gente precisa lembrar da cultura e da identidade. E aí a gente tem o respeito pela pessoa surda e pela comunidade surda. Hoje, nós precisamos de membros que estejam engajados na missão do ministério, para que esses ministérios sejam capazes de ensinar, de aprender também e disseminar o evangelho, né? Aí sim, em língua de sinais, porque nós precisamos respeitar a língua, a cultura e a identidade, certo? Como a gente pode fazer isso, né? Primeiro, a gente precisa despertar a igreja. Eu sempre digo que entre o intervalo da escola sabatina e o culto, naquele intervalo, pode ser que na sua igreja seja o inverso, aproveita para ensinar a igreja alguma coisa sobre cultura surda, para a igreja não ficar um pouco assustada ou achar que a pessoa surda é diferente no falar, no agir, certo? Então, durante esse período, dê algumas dicas sobre cultura surda, ajude a igreja a entender que a acessibilidade é importante, certo? Promova oficinas de Libras, fale sobre comunidade surda, sensibilize a liderança da igreja em relação a ter esse ministério efetivamente dentro da sua igreja, oficialize o ministério junto à comissão da igreja, certo? Orienta a igreja como reconhecer o surdo, que ele precisa ser reconhecido como um sujeito que tem identidade, que tem
língua própria e que têm dons também, certo? É importante também que a gente tenha um relacionamento com organizações e outras comunidades surdas que você tem aí no seu bairro, na sua cidade, né? Fazer com que eles conheçam o seu trabalho, conhecer os intérpretes profissionais, conhecer as pessoas que fazem essa liderança surda aí na sua comunidade. Forme equipes dentro da sua igreja. Muitas vezes as pessoas acham assim, eu já tenho uma determinada idade, eu não tenho mobilidade nas mãos. Ok, dentro do Ministério de Surdos, cada um pode ter e deve ter o seu lugar. Não somos todos intérpretes, tá? Nós temos pessoas que interpretam muito bem, nós temos pessoas intérpretes que dão uma super aula de estudo bíblico, nós temos intérpretes que são excelentes contadores de história, que gostam de fazer encenações, e temos um grupo muito especial, que são os intercessores de oração. Então, se você quer participar do Ministério de Surdos, mas você tem dificuldade de aprender Libras, se você não consegue ter mobilidade e com as mãos para os sinais e tal, seja um participante do grupo de oração intercessora pelo Ministério. É um grupo extremamente importante dentro do nosso trabalho. É importante também você, enquanto líder, criar um projeto semestral com todo o planejamento que você imagina que vai querer que aconteça na sua igreja, dentro do ministério, certo? E se você participa da comissão da igreja, você já vai ter um plano que a igreja já tem pronto. E dentro desse plano, você vai colocar as atividades do Ministério de Surdos, certo? Um culto especial, um programa da tarde, uma visita missionária, certo? Isso é importante para congregar o grupo de surdos, para eles terem um momento só deles. E este planejamento deve ser feito semestralmente e apresentado à liderança da sua igreja, para que todas as intervenções de orçamento, de liberação de espaço, tudo isso seja feito e pensado com antecedência, certo? Então, é importante que você tenha o Ministério como um trabalho administrativo mesmo, tá? Tem essa visão de liderança. A gente não pensa assim, vamos adicionar Libras em todos os programas da igreja. Não é só isso, a gente precisa pensar no ministério e pensar na igreja como um ambiente onde todos podem participar, tá? Porque nós temos uma frase lá no Ministério do Ministério MAP, do Ministério Adventista das Possibilidades, que diz assim: indo além da simples acessibilidade física, o MAP busca envolver atividades para todos os membros, visando a participação de todos na missão evangelística da igreja. Então, nós não podemos pensar que o Ministério de Surdos, por ter uma língua diferente do português, né, uma língua visual, né, gestual visual, como é a língua de sinais, ela está fora da organização da igreja, certo? Então, o MAP vem trazer o Ministério de Surdos dentro dessa grande comunidade, e todos são membros iguais. O surdo pode liderar, ensinar, deve ensinar, tá? Ele deve participar das atividades da igreja. Nós vamos entregar o livro missionário. O livro missionário é em papel. Ok, nós temos o livro missionário em língua de sinais lá no site. Faça uma filipeta com o QR Code, escreva o endereço da igreja, coloque aí o horário que vocês têm intérprete na igreja. Sabe, lembra do sinal da acessibilidade? Certo? Não precisa escrever, temos intérpretes. Coloque simplesmente a logo da acessibilidade e o horário o horário que vocês estarão na igreja. Entregue essa filipeta com a foto do livro missionário daquele ano. E você sai junto com a sua igreja para fazer o trabalho missionário. Isso inclui o surdo, ele se sente parte da igreja. E a igreja também vê que o Ministério de Surdos é parte da igreja, tá certo? Nós não somos membros separados, nós somos um braço só, mesmo que tenhamos uma língua diferente. A gente precisa entender isso. Hoje você está ajudando aí o Ministério de Surdos, né?
amanhã pode ser alguém da sua família ou você mesmo, né? Porque a gente sabe que ao envelhecermos, né, nós temos aí uma diminuição da acuidade auditiva e, ok, podemos continuar falando, porque a gente tem a leitura, a gente tem memória auditiva, mas a gente precisa pensar que futuramente a gente pode estar nesse local e a gente gostaria de ser atendido de uma forma plena, né? Então, o Ministério de Surdos, ele não é para os outros, ele é para todos. Vamos voltar aí para alguns exemplos práticos, tá? Nós falamos sobre cultos com tradução específica, né? Totalmente em Libras ou adaptado. Então, saiba desse programa, se vai ter luz negra, se vão apagar as luzes, se vai ter fumaça, se vai ter encenação, se vai ter música, porque é importante que você, enquanto líder, saiba o que vai acontecer nesse programa, para que você possa direcionar corretamente a comunidade surda para assistir aquele programa, tá? O local onde vai ser feito, isso tudo é importante. Mas é importante também que a gente tenha um dia na igreja onde tudo seja feito em língua de sinais. Aí você convida outros ministérios, ministérios que estão começando, que já estão mais efetivos, para apoiar o seu trabalho, e faça um grande culto naquele dia. E super importante, faça um pequeno grupo de estudo da Bíblia, o nosso PG. O horário que você puder, o local que você tiver, por isso que é importante fazer a programação, tá? O planejamento, que você pode pedir um local na igreja numa sexta-feira ou no sábado à tarde, né, para não conflitar com outros eventos que a igreja possa ter. Então é importante que você faça isso. E faça esse estudo bíblico. Use muitas ilustrações. Se você tem um grupo de surdos, um ministério jovem, use aqueles feltros que se usa na escola infantil, com as imagens de Jesus, dos anjos. Lembra, o surdo é visual. Quanto mais realidade você trouxer para esse estudo bíblico, para essa história bíblica, mais isso vai ficar gravado. Lembra que o surdo grava imagens, diferente de nós que gravamos sons, certo? Então, traga isso. Use a Bíblia em ação, faça desenhos, faça slides que contem aquela história, ou então faça mesmo uma cópia, um download do que nós já temos lá de histórias dos Evangelibras, que são encenações de histórias completas, tipo a de José, que nós tivemos agora recente, e vai ensinando para o surdo a Bíblia a partir daquelas encenações. Isso vai ficar muito gravado e com certeza vai ter um crescimento espiritual muito importante dentro do seu trabalho no ministério, certo? Falamos sobre os projetos e planejamentos, né? Trace planos para que o seu trabalho com o surdo seja alcançado, tenha metas claras e realistas, certo? Se você tem uma igreja com capacidade que você possa ter uma sala especial, ótimo, mas se a sua igreja é pequena e você precisa dividir esse espaço, faça de acordo, né? Porque nós trabalhamos todos com língua de sinais, a gente não trabalha com som, então é diferente, não vai conflitar mesmo que você esteja no mesmo ambiente com ouvintes. Mas lembra da questão da passagem, né, como surdo é visual, se as pessoas ficam passando na frente, isso vai com certeza tirar a atenção dele. Então tenha na igreja o lugar mais afastado, ou lá na frente da igreja, onde as pessoas não se movimentam muito, para você ter esse momento de ensino, de pequeno grupo, de estudo da Bíblia, ou do próprio estudo da lição, tá certo? Uma outra coisa importante hoje nós temos alguns materiais que você pode passar durante o estudo da lição, né? A própria lição da Escola Sabatina pode ser projetada lá na nave da igreja, enquanto as outras classes estão estudando a lição. Porque como não tem som, não vai ter problemas de comunicação, tá certo? Temos também aí o material do Provai Vede, que é importante que os surdos saibam e aprendam sobre fidelidade, tá? Sobre dízimos e ofertas. Então, você pode colocar isso para a igreja ver. Porque quando a igreja ouve em Libras, ela se torna a casa deles, né? Também é uma forma de você sensibilizar a igreja em relação ao trabalho.
para que eles conheçam. E mesmo que você não tenha um ministério na sua igreja, você pode passar a lição da escola sabatina enquanto todos estão estudando, você pode fazer a apresentação do Provai e Vede com a janela do intérprete. Por quê? Talvez algum membro daquela igreja, da sua igreja, conheça um surdo e não sabe que a igreja tem programas, projetos, materiais já em língua de sinais. E se ele estiver na igreja e olhar e ver uma lição, olha, tá para o surdo, tá? Nós não usamos mais o termo surdo-mudo. Ele vai se lembrar do seu vizinho, do seu amigo, vai procurar quem é o líder do ministério na igreja, e ali você vai começar a trabalhar, você vai começar a ter o seu trabalho com o surdo, que um membro da igreja trouxe, tá certo? Então, se você tem um ministério na sua igreja, parabéns, estamos aqui para te apoiar. Se você não tem um ministério na igreja, estou aqui para incentivar você a começar esse ministério. Ore, peça a Deus que mande surdos e Ele vai trazer surdos para você aí na sua igreja. É necessário que você se envolva, aprenda, apoie o Ministério de Surdos. Eu gosto muito, acho que isso é a cara do Ministério de Surdos, né? Quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a quem? A todo povo, tribo, língua e nação. A comunidade surda é um povo que tem uma língua específica e eles também merecem receber o evangelho através das nossas mãos, certo? Então vamos juntos tornar essa igreja realidade. Vamos tornar essa igreja acessível, essa igreja que sabe ouvir e sabe acolher, com os olhos, com os ouvidos e com as mãos, né? Que todos sejam valorizados, nosso trabalho seja reconhecido, o nosso trabalho seja respeitado e respeitando a cultura, a comunidade e a identidade, porque estamos todos incluídos e vamos estar, através dessas aulas, equipados para a missão. Que Deus te abençoe.